estejam bem. Bom dia, Esther. Bom dia, Leia. Tudo bem? Ok, vamos orar, né? Começar a dar início ao culto deste domingo. Mais um domingo, na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Eu agradeço pela Tua graça, Pai. Tua graça que está sobre os meus irmãos, sobre mim, sobre minha família, sobre a Tua igreja, Pai. Em todo o mundo, Senhor. E eu oro, Pai, para que possamos refletir, Pai, na Tua palavra de hoje, Senhor, que o Espírito Santo possa nos lembrar, Pai, falar conosco, Pai. Eu peço que o Espírito Santo possa me ajudar, Senhor, a compartilhar essa palavra com a Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que também estão entrando e que possamos ter um dia abençoado, um culto abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia aos que entraram depois. Todos vamos. Bom dia, Carlos, Leandro, Rita. Bom dia. Bom dia. Espero que estejam bem. O pessoal está me acompanhando pelo Facebook. Então vamos à palavra do Senhor. O tema dessa palavra é da fraqueza ao martírio, né? E a passagem que nós vamos ler fala sobre Pedro. E nós estaremos meditando, bom dia, pastor Paulinho, estaremos meditando um pouco, falando sobre a vida de Pedro. E dentro do tema que eu propus aí, podemos falar sobre Pedro. Então vamos ler a partir do versículo 54 até o 62. Lucas 22, dos 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixadamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Versículo 62. Saindo dali, chorou amargamente. Bom dia, Denise. Bom dia, Leda. Aos que entraram depois, bom dia a todos. Maria. Bom dia, Maria. Será que é a Maria que eu estou pensando? Espero que estejam bem aí, Maria. Ok. Então, nessa passagem que vocês conhecem, Pedro nega Jesus 3 vezes. Lembre-se que um pouquinho antes, Pedro ele disse para Jesus, né, quando Jesus mencionou que levariam, o prenderiam e todos iriam fugir, todos iriam se escandalizar, né, e o pastor seria abandonado. E o Pedro diz: Senhor, eu estou pronto para morrer e ir à prisão por sua causa, né? E Jesus falou então para Pedro, antes mesmo de Pedro negar, Jesus já tinha falado antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quando nós pensamos nessa passagem, nós vemos, conforme esse título menciona, do fracasso, da fraqueza ao martírio. E Pedro, que era alguém que aparentemente parecia muito forte, né? Aparentemente, bom dia Felipe, bom dia Pastor Francisco, Godoy, os demais. Então, aparentemente, Pedro ele parecia muito forte, né? Quando você observa os evangelhos.
E Pedro sempre se destacou muito, né, por alguém que parecia muito corajoso, né? Alguém que sempre era o primeiro a falar, o primeiro a querer ser usado por Deus, né? E tantas coisas assim. E Pedro, nessa situação em que as pessoas falam, você estava com Jesus, você é discípulo de Jesus. E Pedro então nega 3 vezes e se confirma a palavra que Jesus disse a Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas uma palavra que me chama a atenção, gostaria de falar sobre, está no versículo 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E foi exatamente quando o galo cantou, Pedro, o Senhor Jesus, ele negou, o galo cantou, aliás, Pedro negou, o galo cantou, né, confirmando a palavra de Jesus. Então, nesse momento que o galo cantou, e Jesus, então, nesse momento que o galo cantou, Jesus olhou, outras versões vai dizer que Jesus fixou os olhos em Pedro. Eu estava vendo os evangelhos de Mateus e Marcos. Diz que antes mesmo de Pedro negar a Jesus, diz que Jesus ele já tinha sido esbofeteado, já tinha tomado murros na cara e já tinham cuspido nele, né? Então Jesus já tinha apanhado. Eu não sei se estava sangrando, mas possivelmente o rosto estava pouco ou muito desfigurado, talvez sangue escorrendo perto dos olhos, mas com o rosto com marca de ferida. E era esse olhar que estava olhando para Pedro. Era o olhar, não somente um olhar para lembrar Pedro daquilo que Jesus disse para ele: Pedro, você vai me negar. Mas lembre-se que esse olhar de Jesus não era somente, não era para acusar Pedro. Não era para... Sim, é lógico que era para confirmar a palavra que Jesus tinha dito, que ele haveria de negar. Quando Jesus fixou os olhos em Pedro, foi como: eu disse, Pedro, que você iria me negar. Lembra que eu falei que o galo ia cantar, você ia me negar e o galo ia cantar? E Jesus fixou os olhos diretamente aos olhos de Pedro. E nós sabemos que foi para como se os olhos de Jesus estivessem comunicando algo. Sim, nós sabemos que Jesus estava comunicando com os olhos fixos, comunicando que: Pedro, você vai me negar. Mas nós sabemos que não era somente isso. Aqueles olhos daquele rosto que estava pouco ou muito desfigurado por causa dos murros, e talvez não, a Bíblia diz que cuspiram no rosto dele. Aqueles olhos que estavam com os cuspes das pessoas que cuspiram no rosto de Jesus estavam fixos nos olhos de Pedro. Mas Jesus não queria comunicar apenas sobre a negação que Pedro haveria de fazer com o olhar dele. Eu particularmente penso que Jesus gostaria de comunicar algo a mais. E a comunicação que eu creio que Jesus estivesse passando também era: Pedro, eu prossigo, eu sou espancado, sim, eu estou sendo levado para a cruz, como um cordeiro mudo, eu estou dando a vida por vocês, porque quando Jesus ele foi pego pelos soldados, Jesus disse: deixa ele vir, né? Então eu estou prosseguindo para a cruz, eu estou ferido, estou sendo humilhado, cuspido em meu rosto, cuspido, esbofeteado, socos no meu rosto, mas eu estou indo. E nesse olhar de Jesus, ninguém mais experimentou esse olhar fixo de Jesus como Pedro experimentou. Porque
Pedro, somente Pedro que havia negado ele 3 vezes. Mas o desejo de Jesus não era fazer com que Pedro se sentisse culpado. Mas eu entendo que era uma mensagem de Jesus. O fixar dos olhos de Jesus era uma mensagem também dizendo: Pedro, você não consegue fazer com as suas próprias forças. Você não consegue por você mesmo. E a Bíblia vai dizer então que Pedro, ele chorou ao fixar os olhos em Jesus, ao negar Jesus 3 vezes e o galo cantar, quando Jesus fixou os olhos. Talvez seja o olhar fixado do olhar de Jesus que nunca mais Pedro esqueceria. E a Bíblia diz então que após isso ele se retirou e chorou amargamente. E Pedro, que era um sonhador, Pedro que estava tudo bem com a vida dele, ele era pescador, estava indo tudo bem, mas a vida dele agora se tornou um propósito infinitamente mais grandioso. Uma vida cheio de emoções que envolvia eternidade e reino de Deus. Uma vida que agora o Senhor dos Senhores o chamou, disse: Pedro, agora farei de você pescador de homens. Agora a vida de Pedro, quando Jesus apareceu para Pedro e chamou ele, falou: siga-me. A vida de Pedro se tornou uma vida com propósitos que não haveria como medir, sonhos no coração dele. Agora a vida dele era seguir o Mestre, era poder fazer milagres, era poder viver para a eternidade, poder estar a serviço do Mestre. Então, Pedro tinha o coração inflamado pelos sonhos que Deus colocou, pelos propósitos, e a vida dele foi transformada. Mas, ao negar Jesus, ao ver Cristo indo para a cruz, ao Jesus fixar os olhos nele quando o galo cantou, ele se retirou e chorou amargamente. Então, todos os sonhos, todos aqueles projetos lindos que Deus colocou no coração dele, estavam indo por água abaixo. Viraram fracasso, viraram frustração, viraram sonhos perdidos. A tristeza tomou, e não somente porque ele se sentiu como alguém que abandonou Jesus e negou a Jesus, sim também, mas todos os sonhos foram interrompidos. E eu fiquei pensando, irmãos, sobre sonhos, né? E no fixar do olhar de Jesus houve por um momento, parece que o seu sonho foi interrompido. E eu penso, gente, aqui por um momento foi interrompido, sim, porque Jesus estava sendo levado à cruz e os discípulos ainda não entenderam que ele haveria de ressuscitar. Depois a Bíblia vai explicar isso. Mas por um momento parecia que havia tudo ido por água abaixo. E eu pensei sobre nós. Gente, quando nós passamos a conhecer Jesus e Ele nos resgatou, Deus colocou lindos sonhos em nosso coração, não é verdade? E colocou um novo propósito de vida, com um sentido muito maior, com sentido na eternidade, com sentido de algo que te impulsiona a viver muito mais a sua vida, porque é algo muito maior. E com Pedro era assim. E eu penso, com nós também é assim, gente. E sabe, não importa se você é missionário, se é pastor, ou se você é um funcionário, ou você é um profissional, não importa. Porque quando Deus, Ele diz segue-me, quando Deus diz, e esse segue-me é para todos aqueles que creem, não é somente para aqueles que têm chamado missionário, há um propósito de vida, há ações que Deus coloca em nosso coração. E eu sei que, como aconteceu com Pedro, parece que tudo foi por água abaixo, né? E talvez com essa pandemia, com todas as dificuldades que você esteja passando, parece que paralisou, né? Paralisou por um tempo. Mas o olhar fixo de Jesus não mudou.
O olhar que ele olhou para Pedro, estava indo para a cruz, ele disse: eu estou indo para a cruz. E apesar de agora você estar sendo paralisado, você haverá de continuar. E foi o que aconteceu com Pedro. E houve todo um tratamento de Deus que nós vamos falar já já. Então, como eu estava dizendo, talvez você ache que os seus sonhos e os propósitos que Deus colocou em seu coração, que te moviam a viver uma vida totalmente com sentido, algo que te impulsionava, algo que era como se fosse um combustível para a tua alma, viver pelos propósitos de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração, os sonhos que Deus colocou. Isso te movia, isso te fazia seus olhos brilharem, isso te fazia você avançar. Mas talvez por causa de toda a situação você foi impedido, talvez paralisou por um tempo. Mas conforme eu disse, Deus não mudou. E sabe, Pedro, ele chorou amargamente. Mas o que veio acontecer depois, nós vamos entender. E naquele olhar de Jesus, como eu disse, que Pedro experimentou o olhar de Jesus como ninguém experimentou. Mas ele foi compreender esse olhar de Jesus depois. Quando eu penso sobre os nossos sonhos, que, como eu disse agora, talvez foram paralisados por toda a situação difícil que nós passamos agora, mas lembre-se de algo, que foi Deus quem colocou. E se é Deus quem colocou esses sonhos em seu coração e esses novo projeto de vida, saiba que Ele tem maior alegria de realizar através da sua vida. E se Ele tem o maior desejo, o que impedirá? Será que é o inferno? Será que é o diabo? Será que as pessoas que impedirão? Um dia, Cristiano, não serão. Sabe quem que pode impedir? Nós mesmos, com a desobediência, com a incredulidade, com o pecado, é nós mesmos. Mas para Deus, e você vai ver a vida de Pedro como os desejos que Deus e os sonhos que Deus colocou no coração de Pedro, de ele viver para ele, foram realizados. Por isso que o texto diz aí, da fraqueza ao martírio. Foram realizados, gente. Então, não perca, não desanime. Entenda o tempo, entenda o trabalhar de Deus, que há um momento também dele nos preparar, nos moldar. Mas sabe de uma coisa? Quando nós não sonhamos, quando nós não temos propósito, não há brilho no olhar. Mas sabe, mesmo que você não esteja realizando aquilo que Deus colocou no seu coração, mas o brilho no olhar e o propósito de vida te traz sentido de viver para Cristo. E você prossegue, aquilo te faz prosseguir, aquilo te dá sentido de uma vida de filho de Deus, mas com propósito na eternidade. E nós não devemos perder isso, por mais que não estamos vivendo aquilo já hoje, mas nós devemos ter aquilo queimando em nossos corações. E você sabe, quando Jesus, depois ele vai para a cruz e morre e ressuscita, ele aparece aos discípulos, e lá em João 20 e Lucas 24 também, 29, João 20, 22, vai dizer o seguinte, que aliás, no João 20, 22 vai dizer que Jesus, quando apareceu aos discípulos, ele soprou o Espírito Santo. Então, claro que Jesus, quando Pedro percebeu que não poderia não poderia deixar de negar Jesus, aquele olhar de Jesus estava comunicando a Pedro: você não vai conseguir fazer com sua própria força, mas após Jesus soprar o Espírito Santo. E também vai dizer, quando Jesus diz lá, para permanecer em Jerusalém até que vocês recebam do alto, o poder do alto.
E agora, quando você recebe, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, agora todo o fracasso, tudo aquilo que Pedro não conseguia fazer, que era deixar de negar Jesus, era deixar de aquele discípulo que negou Jesus, agora se tornaria um mártir, se tornaria um grande homem de Deus. Lá no João capítulo 20, do versículo 15, vocês conhecem aquela passagem, um dia Daiane, Diana, bom dia, vocês conhecem aquela passagem em que Jesus aparece aos discípulos, aparece a Pedro, e Jesus diz a Pedro, né, tu me amas? Né? E Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? E a Bíblia vai dizer então que Pedro, na terceira vez, ele se entristece e ele diz, Senhor, eu te amo. Agora, pense comigo, quando Jesus reencontrou Pedro e perguntou 3 vezes, eu não sei, né, talvez alguns estudiosos, eu particularmente, eu penso que, lógico, Pedro, ele se lembrou que negou a Jesus 3 vezes. Mas, Jesus não falou nada a respeito de Pedro, tá vendo, Pedro? Você me negou 3 vezes, então eu estou perguntando para você 3 vezes, tu me amas? Mas para mim, essa pergunta de Jesus, tu me amas, tu me amas, tu me amas, para mim carrega muito mais coisa. Porque quando você pensa sobre a vida de Pedro, e Pedro, conforme eu disse no começo, ele era sempre alguém que parecia que queria se destacar no meio dos discípulos, né? Ele foi aquele que, quando Jesus falou assim, olha, eu preciso lavar vocês, né, antes de ser crucificado, e lavar os pés, né, vocês, e Pedro, se mostrando espiritual, ele falou, não, senhor, o senhor não vai me lavar, né? Querendo se mostrar espiritual, se eu posso dizer assim, né? Santo, né? Não, senhor, o senhor é senhor, como vai lavar os meus pés, né? E aí ele fala, Jesus explica, e ele fala, então lava o corpo inteiro, vocês lembram da história? Quando Jesus está andando sobre o mar, o que Pedro fala para Jesus? Jesus, se é o Senhor, manda-me ir contigo. Mas lembre-se o que Jesus fala. Jesus não falou assim para Pedro, Pedro, você é muito pretensioso, né? Você sempre está querendo se mostrar mais espiritual ou algo desse tipo. Mas Jesus falou o quê? Venha. Né? Quando Jesus, os soldados prenderam Jesus, quem foi que pegou a espada e cortou a orelha do soldado? Foi Pedro. Então Pedro, ele sempre se destacou, né? E quando Jesus apareceu para Pedro lá durante a pesca, e Pedro viu o milagre, quem foi primeiro que disse assim, Senhor, afasta de mim porque sou pecador? Foi Pedro. Só que, onde que eu estou querendo chegar? Pedro, ele era alguém que parecia que queria sempre se destacar, pretensioso, pareceu mais santo. Mas quando Jesus apareceu para ele e disse, tu me amas, perguntou 3 vezes, tu me amas? Jesus estava, o que eu entendo, é que Jesus jamais culpou, jamais trouxe toda essa questão que Pedro ele falava demais, ele queria se mostrar mais espiritual. Jesus não jogou isso na cara de Pedro. Mas Jesus, ele pegou tudo isso de Pedro e transformou numa pergunta: tu me amas? Transformou toda essa, poderia dizer, um pouco de qualidade com um pouco de defeito, com um pouco de prepotência, um pouco de pretencioso, e todas essas coisas. E Jesus transformou tudo isso em sim, eu te amo, Senhor. Onde que eu quero chegar, gente? Gente, nós temos aquelas pessoas que são mais ousadas em Deus. Temos aquelas pessoas que querem dedicar mais a Deus. E temos diversos tipos de personalidades, né? Mas o que eu quero dizer, assim como foi com Pedro, Deus, ele não está acusando, não está criticando muitas vezes a nossa personalidade falha. Às vezes nós, de repente, os discípulos, ao olharem Pedro, talvez até poderiam falar, tá vendo? Esse Pedro sempre quer se aparecer, ele sempre quer ser mais espiritual. Mas sabe quem conhece o coração de verdade?
é Deus. E lógico que a nossa personalidade, em algumas áreas, seja a ira descontrolada, ou seja, sei lá, qualquer outra coisa, lógico que Deus quer tratar. Mas Jesus, ele não jogou na cara de Pedro, né? Falando, Pedro, você tem todas essas coisas que precisa melhorar. Mas Jesus, ele pegou Pedro com toda essa personalidade dele e falou, Pedro, tu me amas? E nós, gente, Deus, ele quer, sim, conforme disse, ele vai nos moldar, mas ele quer nos usar assim como nós somos. Como de repente você é muito tímido como eu sou, né? Talvez você não acredite, mas eu sou super introvertido e, e talvez você seja que nem eu. E você pensa, ah, Deus não pode usar, meu irmão, minha irmã, Deus pode usar porque Ele é Deus. E se Ele está usando a minha vida, por que Ele não usaria a sua vida? Então Deus, Ele toma a pessoa por si, com as suas qualidades, com a sua personalidade, com quem a pessoa é, seja uma pessoa parecida com Pedro, ou seja uma pessoa mais reservada, ou seja uma pessoa que é mais detalhista, ou uma pessoa que, sabe, não é tão detalhista, mas tem outras características, e Deus quer usar. Ele quer transformar o seu ser em tu me amas? Em sim, Senhor, eu te amo. E a Bíblia vai então dizer que ele recebereis poder, fiquem em Jerusalém até que recebam poder. E agora pensa que nós recebemos o mesmo poder. E lembre-se que a Bíblia diz que vocês receberão e sereis minhas testemunhas. E quando a Bíblia fala no grego testemunhas, é martírios do grego. Que você sabe, martírios vem da palavra mártir. Então, Deus está falando que vocês serão meus mártires. Então, a capacidade que Deus dá para você fazer a obra dele, para ser testemunha dele, vai desde as pequenas coisas. E se você se colocar e se encontrar numa situação onde será necessário martírio, é ele que vai te capacitar, e como tantos irmãos nossos em lugares perseguidos que morrem por causa de Cristo. Então, gente, o mesmo Espírito que Deus derramou sobre os discípulos é o mesmo Espírito Santo que Deus derramou sobre nós. Então, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está sobre nós, Ele é aquele que realiza a obra através de nós. Amém, Tanise? Nos transforma para a sua glória. E Deus não desperdiça nada, verdade. Amém. Então, no versículo 18, lá no versículo 18 vai dizer o seguinte. Lá no versículo, no livro de João mesmo, você não precisa abrir, tá? Jesus vai dizer, após Pedro falar sim, Senhor, eu te amo, Jesus vai dizer o seguinte, peraí, não é no versículo 20, mas quando depois do Jesus dizer para Pedro, tu me amas, o que Jesus vai dizer para Pedro? Que quando você era jovem, você iria para onde você queria, mas quando você se tornar velho, eles te levarão aonde você não quer. E Jesus e lá vai dizer que estava predizendo a forma como Pedro iria morrer. E Pedro realmente, ele morreu como mártir, né? Vocês sabem disso. E depois então, de Pedro agora ser revestido do poder do alto, agora é outro Pedro. Sim, ele carrega ainda aquela característica dele, de ser ousado, de ser de querer experimentar mais o sobrenatural de Deus, de querer se destacar diante de Jesus, mas agora ele tem o tu me amas. Agora ele foi transformado pelo tu me amas, a pergunta tu me amas 3 vezes. Agora ele foi transformado por Senhor, tu sabes que eu te amo. E junto com isso, agora ele recebeu o Espírito Santo, o poder que veio do alto.
E a palavra diz lá em Atos que na primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Pedro, um homem iletrado, que não tinha muita teologia, que as pessoas olhavam e talvez não davam nada. Quem é esse aí? 3.000 se converteram. Irmãos, se você soubesse o poder do Espírito Santo que habita sobre você, e eu ouvi, pastor Daniel mesmo disse já várias vezes nas pregações dele, que o diabo ele tem medo de que você saiba o poder que tem o Espírito Santo que habita sobre você. Eu lembro, quando eu me converti com 2 anos, falar sobre pessoas que se converteram. Eu lembro, gente, quando eu me converti, era recém-convertido, e eu servia lá no Bálsamo. Alguns já conhecem essa história, mas eu creio que alguns aqui também não. E era recém-convertido, e eu ia lá naquele culto lá da nossa igreja, que tinha moradores de ruas, participavam desse culto evangelístico, servia café, pão, tinha uma palavra, e eu ia lá para ajudar, dar o café, pão. Isso há 21 anos atrás, existe até hoje. E o amigo meu que me levou para Jesus, ele de vez em quando ele fazia louvor, e num desses cultos havia lá quase mais ou menos 100 moradores de rua, mais de 100 moradores de rua. Sem ele me avisar, ele falou assim: agora quem vai pregar vai ser o Carlão. E eu tomei um susto, né? Eu falei, nem me avisou, eu nunca preguei, não sei pregar, nem conheço a Bíblia direito, eu sou um recém-convertido. Mas algo no meu coração disse, eu vou. Eu fui sem saber o que falar. No caminho, eu lembrei de uma ilustração que eu ouvia na rádio enquanto ia para o trabalho, que era sobre a ilustração de um pastor que mencionava sobre a ilustração da galinha que no incêndio do celeiro, ela chamou todos os pintinhos para debaixo das suas asas, e naquele incêndio, só que tinha um pintinho que era desobediente, e ela gritava, e aquele pintinho desobediente não veio para as asas daquela galinha, e quando o incêndio tomou aquele lugar, aquele pintinho que era desobediente morreu, e os demais pintinhos que estavam debaixo da galinha estavam vivos, sim, lógico, a galinha, a mãe, morreu, mas aqueles que estavam debaixo das asas, todos estavam vivos. E eu lembrei dessa ilustração, e eu preguei essa ilustração do jeito que dava, só que, gente, eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei o que aconteceu. O Espírito Santo me tomou de tal forma que eu me transformei, eu não me reconheci, gente. E eu preguei essa ilustração e eu fiz o apelo. E sabe o que aconteceu? As pessoas vieram para frente. Entre essas pessoas que vieram para frente, que eu fiz o apelo, morador de rua, tinha um casal de morador de rua. E a moça, um dos olhos dela era colado, não abria. Só que a palavra, ela foi tão poderosa nos corações desse casal, que essa menina, ela chorava. E eu olhei para ela e as lágrimas saíam daquele olho colado. E era a coisa mais linda, gente. Os olhos dela, havia lágrimas que, mesmo aquele olho fechado, colado, ela tinha aquele problema do olho colado, não puderam conter as lágrimas do amor de Deus. E ela começou a escorrer as lágrimas através daquele olho colado. E o outro olho, sim, também estava chorando. Aí tudo bem. Eu fiquei espantado. Falei, meu Deus, como é que Deus pode me usar assim? E como é que eu fui tomado? Eu não percebi. Eu estava pregando, estava fazendo apelo. E eu fiquei maravilhado aquele dia. E meu coração queimando. Porque desde que eu, dos primeiros anos, eu já tinha essa paixão de pregar para não convertidos. Eu sempre fui apaixonado pela área de evangelismo. Então, após algumas semanas, aquele casal veio. E eles vieram bem vestidos. Eles falaram, olha, nós, depois daquele dia, nós saímos da rua. Pegamos a vida a Jesus. E estamos trabalhando. Gente, mas que alegria tremenda. E quando eu olhei para aquela moça, que ainda permanecia com o olho colado, ela só tinha um olho aberto. E como eu disse nos outros testemunhos, era somente um olho aberto. Mas o brilho daquele olhar carregava o amor.
é a esperança, a vida de muitos olhos. Então não importava que era apenas um olho que ela tinha, que ela tinha à disposição dela, mas havia um brilho no olhar. Então, gente, eu nunca me esqueço daquele dia. E Pedro, que era iletrado, Pedro que negou a Jesus, agora estava pregando com poder, estava sendo usado poderosamente. E a gente sabe que um pouco mais para frente, o que Pedro disse? Ô Rica, quanto tempo, saudades. Ginaldo, bom dia. E Pedro, um pouco mais para frente, nós vemos no livro de Atos, o que Pedro, o que aconteceu, que eles estavam pregando a palavra, então eles foram presos, e depois de presos, viram que não poderiam, tinham que soltar ele, mas antes de soltar, açoitaram Pedro, né? E o outro discípulo que estava com ele. E o que ele disse? Ele disse o seguinte, a Bíblia fala que eles ficaram felizes por se acharem dignos de sofrer por esse nome. Olha só a palavra, eles ficaram felizes por se acharem dignos de sofrer por esse nome. Gente, a gente fica triste porque a gente acha que não deve sofrer nem por nós mesmos. E Pedro está dizendo, aquele homem que negou a Jesus, que falava demais, que tal e tal, agora as palavras dele estou alegre, estou realizado, porque eu estou me achando digno de sofrer pelo nome de Jesus. E conforme eu disse, nós não queremos sofrer nem por nós mesmos, mas sendo que sofrer pelo nome de Jesus é realização, é alegria, é glória. Então, Deus transformou Pedro. O mesmo Espírito que foi derramado sobre Pedro foi derramado sobre nós. Bom dia, Zélia. Sobre nós. E as palavras então de Pedro agora estou feliz, realizado, porque estou me achando digno de sofrer pelo nome. Não é digno de fazer grande obra, não é digno de fazer uma grande pregação, não é digno de converter 3.000 pessoas, mas é digno de sofrer por esse nome. E agora aqueles sonhos, aqueles projetos de vida, aquilo que impulsionava Pedro, aquilo que transformou a vida de Pedro, estava sendo realizada. Digno de sofrer pelo nome de Jesus. E eu fico pensando, se há deleite, se há realização de sofrer pelo nome de Jesus, também há deleite, há realização, há amor imensurável em realizar os sonhos que Deus colocou, em seguir os propósitos de vida que Deus colocou em nossa vida. Porque foi Ele quem colocou sonhos em nossos corações, colocou desejos. E eu digo, da fraqueza, Deus o tornou um grande homem de Deus. E vocês sabem que Pedro, conforme os historiadores dizem, que Pedro, quando foi crucificado para morrer, ele disse, não me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Gente, aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, agora está dizendo, eu quero ser crucificado de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Gente, se Pedro disse que não era digno de morrer como seu Senhor, então, sofrer pelo nome de Jesus, conforme Pedro mesmo disse, é ser digno. Agora, sofrer por egoísmo, sofrer pelos meus pecados, sim, a gente erra e tudo. Sofrer por
por questões da minha vida, questões do que me rodeia. Sim, isso faz parte, mas há algo muito maior, há algo muito mais glorioso, há algo que Deus, Ele quer fazer com que a minha e a sua vida tenha um sentido no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, que te impulsiona a viver uma vida com um brilho no olhar, aí te impulsiona a viver uma vida que conforme diz, mesmo que você não está realizando seu sonho agora, mas sonhar sonhos que Deus colocou em seu coração te faz você avançar, te faz você correr, te faz você sonhar. Pedro teve os seus desejos. Pedro foi encontrado por Jesus. Pedro foi convidado. Jesus disse: siga-me. Você vai ter uma nova vida agora. Os seus sonhos, os seus desejos serão outros. Sabe, algo vai queimar o seu coração, algo vai te impulsionar a viver, algo vai fazer você desejar viver para a eternidade. E é isso que aconteceu comigo e com você. Mas sabe, nada parou. E eu pergunto para você, o que está querendo te parar? Sabe o que pode parar? Nós mesmos. Mas se é Deus, como Jesus fez com Pedro, chamou, segue-me. Ele te chamou e disse, segue-me. Te chamou e disse, eu sou o Senhor da sua vida. Eu que faço através da sua vida pelo Espírito Santo. Quem impedirá, gente? Quem impedirá? A não ser que a nossa desobediência, o nosso abandono a Deus, o nosso pecado. Mas se não, a chama do sonho de Deus, do propósito que Ele tem para mim e para você, permanecerão acesas. E você vai prosseguir para uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Como foi de Pedro. Não foi só de Pedro, mas de tantos dos outros discípulos e de tantos outros que estão vivendo para Ele. Por isso, do fracasso ao martírio. Enquanto nós éramos pecadores, perdidos, nós vivíamos na fraqueza. Até porque queríamos, de repente, até porque você era religioso, conseguiria fazer algo bom. Mas como Pedro, também não pôde fazer com as suas próprias forças. Só negou a Jesus. Mas após receber o Espírito Santo, recebereis poder do alto. E sereis minhas testemunhas, serei os meus mártires. Se for necessário você morrer como mártir, de repente você se tornar missionário, Ele vai te capacitar. Se Ele te capacita a ser mártir, por que Ele não vai te capacitar a realizar os sonhos que Ele mesmo deu em seu coração? Ele capacita, é Ele quem faz. E o que Jesus disse para Pedro? Pedro, agora você é Pedro, que quer dizer pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nem o inferno pode prevalecer sobre um filho de Deus, o que te impede de sonhar, de avançar para viver uma vida para Deus? O que te impede? Então, não pare de sonhar. Sim, Deus quer usar a sua personalidade. Quem você é, como usou Pedro. Deus não acusou. Sim, Deus vai ajustar algumas coisas em nós, talvez, conforme eu disse, ira descontrolada e algumas coisas, ego inflado e tantas outras coisas. Mas Deus quer usar você como você é. Seja tímido, seja extrovertido, seja muito organizado ou seja bagunçado. Lógico que às vezes o exagero a gente precisa melhorar, Mas Deus te ama, quer usar você como o jeito que você é. É Ele quem faz, é Ele que te usa. Ele quer restaurar o brilho no olhar de você sonhar para Ele, de viver para Ele, de viver os propósitos para Ele. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe. Espero que Deus tenha resgatado aí. Se você tinha sonhos que estavam parados, se você estava desanimado, desmotivado, que Deus restaure,
vigor, sonhos. Amém? Amém, Tanise, Deus abençoe. Amém. Ô, Rafa, saudade, se cuidem aí, viu? Deus abençoe vocês aí. Amém. Amém, pessoal. Então é isso. Se você deseja passar o link, estaremos culto da tarde também às 17 horas para alguém. Você pode passar. Estaremos passando mais informações sobre o retorno. Estamos ainda nos preparativos. Então estejam orando. E na bio lá você pode colocar seu pedido de oração. Obrigado aí por orar, estarem juntos. Obrigado a todos. Amém, irmãos. Pessoal do Face aí também, Deus abençoe. Então nos vemos aí na próxima, tá bom? E aqueles que prosseguimos normalmente, né, com as devocionais na semana. Então Deus abençoe, pessoal do Face, Deus abençoe, obrigado por estarem juntos.